1 João capítulo 2, verso 16. A gente hoje vai dar continuidade e encerramento a uma primeira etapa do o que é o homem. Mas a segunda parte vai ganhar uma complexidade maior em cima desse tema. Em novembro, saindo dessa mensagem aqui, a gente terá 3 mensagens falando sobre o fascismo, da origem ao projeto, à luta. Para as pessoas entenderem o que é isso, que nos últimos tempos virou um termo comum nas redes sociais, mas talvez pouco compreendido, especialmente no campo espiritual. E durante o mês de novembro nós falaremos sobre Néfilins e a origem do fascismo, no segundo domingo. Depois falaremos sobre a Torre de Babel e o projeto do fascismo. E depois falaremos sobre Noé e Abraão e a luta contra o fascismo. Então serão 3 mensagens que darão continuidade a essa lógica do homem, mas agora sobre um aspecto mais coletivo, um aspecto mais da força que os homens criaram, do espírito que os homens construíram. E tudo começa aqui, nessa mensagem de hoje. Na medida que a gente entender a hostilidade básica da natureza humana. Tá bom? 1 João capítulo 2, verso 16. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa com as suas concupiscências, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Senhor, o povo é teu, a palavra é tua, e minha consciência é dedicada a ti. Usa-me conforme o teu propósito e comunica a tua palavra ao teu povo por meio das minhas palavras, dando a eles a capacidade de discernir o que é teu e o que é do homem, e permitindo que depois disto eles pratiquem o que o teu Espírito falou a cada um. Em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. A gente falou durante muito tempo aqui um pouco sobre a origem do homem, a explicação de como é que o homem surge no mundo. No último domingo, a gente teve uma mensagem particularmente original, revolucionária, não que outras pessoas não a falem, mas como disse alguém que estava aqui domingo passado, em geral se fala disso, mas não se fala de púlpito, se fala disso, mas não se fala com a coragem de quem prega, se fala como se fosse em roda de conversa, se fala como se fosse em teologia, se fala como se fosse opinião e não palavra do Senhor. E foi falado com a autoridade de quem fala palavras do Senhor, explicando a origem das estruturas de gênero e, consequentemente, o objetivo de Deus na unidade dos homens. Hoje, a intenção é explicar por que esse homem, que foi criado originalmente em harmonia, esse homem que foi criado originalmente na paz, pela paz e para a paz, tornou-se o promotor de todas as hostilidades históricas. Como explicar um Éden e a história humana? Como conectar essas duas realidades? Como explicar que a hostilidade foi tão grande que um profeta
chegou a pontuar essa exclamação: maldito o homem que confia no outro homem. Uma vez que não havia mais no homem nenhuma condição de nele depositar confiança. Como é que pode um projeto original de harmonia, de unidade, onde não havia nenhum desequilíbrio, nenhuma luta de poder, ter desencadeado na história das guerras, das pestes, das fomes, das lutas por território, das classes sociais, dos sexismos, das homofobias, das mortes e mais mortes que a gente desenhou no decorrer da história? Como é que a gente entende isso? Os filósofos, eles, na busca de entender isso, eles desenvolveram basicamente duas linhas teóricas. Uma que disse que a natureza básica do homem é hostil, que a estrutura natural de ser é de violência, cunhada na célebre frase de Thomas Hobbes, quando ele disse que o homem é o lobo do homem, que o homem é aquele que persegue o tempo todo o outro, que vê o tempo todo o outro como inimigo, de maneira que esse sujeito que está em guerra o tempo todo com o outro, se não impedido por uma coisa chamada lei, iria destruir ao outro e a si, porque o homem é lobo do homem até contra si mesmo. Ele não seria só o lobo do homem contra aquele que se apresenta como seu inimigo, ele seria um consumidor, inclusive, de si. Ele seria mau, porque o mal, por natureza, é justamente aquilo que consome-se. É aquilo que consome tudo à sua volta e consome-se. Por isso que o mal não é eterno. Por isso que o mal não é para sempre. Essa é a esperança de quem luta contra o mal. O mal vai acabar. O que a gente está tentando fazer é não deixar ele acabar com tudo antes de se acabar. Que ele se acabe antes de acabar com tudo. Mas o mal, ele é, por definição, por natureza conceitual, aquilo que consome-se, aquilo que destrói o outro e a si. E para alguns teóricos, o homem era justamente esse ser, mau. E sua maldade iria necessitar de uma força externa que o barrasse em sua maldade e o educasse, o preparasse para um bem que não era ali próprio. Uma outra linha de pensamento já considera que o homem, na verdade, é bom, de que o homem tem uma natureza boa, e que a maldade dele vem em virtude das circunstâncias históricas, cunhado na frase de Rousseau, quando ele disse: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, na ideia de que o mal seria fruto de uma necessidade articulada no meio, que forçaria o homem a uma atitude maligna, mas que não lhe era própria, foi constituída no meio onde ele estava. Essas duas linhas até hoje se espalham na história. Por exemplo, na terapia, Freud segue uma linha mais hobbesiana, uma linha onde aponta essa maldade natural do homem. Já Carl Rogers aponta para uma bondade natural do homem. Então, na própria terapia, essas duas linhas existem, dividindo aí opiniões sobre este sujeito. O fato é que, se a gente for honesto, quando eu digo honesto, é a gente encarar a história como ela é, a gente não enfeitar muito, a gente observar o fenômeno histórico, o que a gente vai perceber? Que a história humana, do ponto de vista do registro, não possui um Éden, não possui um campo de iluminados, não possui um nosso lar, não possui um lugar
onde as pessoas estão todas trabalhando para um bem comum, sem nenhum tipo de conflito. Um paraíso. Na história humana, não há esse registro. Nem mesmo quando Rousseau, autor dessa teoria da bondade humana, tentou convencer as pessoas de que isso havia porque os índios americanos, especialmente os brasileiros, eram bons selvagens, evidentemente que ele estava contando uma história que não carrega o peso da historiografia. Os índios não eram bons selvagens. Os índios tinham realmente menos conflitos entre si, porque não tinham propriedade privada. Então, nesse sentido, ele está certo. O meio, a propriedade privada, realmente é um estímulo muito maior para a maldade. Sem dúvida. Você tem aí um lugar aonde, se você tem posses e você precisa ter posses, você vai ampliar essa maldade do homem. Inegável. O meio amplia. Isso é um fato. Quero que você entenda isso. O meio amplia. Por exemplo, por que tem mais bandido onde tem menos condições sociais? Porque as pessoas pobres têm na veia um DNA do crime? Não. As pessoas pobres têm na veia o DNA que todo ser humano tem, independente da classe social. Tem uma estrutura humana comum. Mas o meio estimula certos elementos que um outro meio não estimula. Simples assim. Onde é que você vai ver mais pessoas endemoniadas? Onde mais endemoniado tiver. Já percebeu isso? Você vai para algumas igrejas, você não vê um possesso. Você vai para outras, estão lotadas, que se concentram. Vamos ficar todo mundo aqui. Não. É um princípio básico de influências, de meio, onde a psique e os comportamentos sociais se reproduzem de acordo com o que está acontecendo no meio. No entanto, não é o meio exatamente que determina a natureza do sujeito. Porque, em qualquer que seja ele, você vai encontrar o humano desequilibrado. O humano promovendo os seus atos de maldade até nos países mais fantásticos da face da Terra. E quanto mais aumentar o número de gente, pior fica. Então, você tem claramente na história uma evidência de uma hostilidade básica. O homem é hostil. O homem é hostil. Todas as vezes que uma sociedade conseguiu se organizar em um projeto político ou de poder que a melhorou, ela passa um período melhor e depois ela volta de novo às quedas e o ciclo da história volta entre guerras e reconstruções democráticas, e ditaduras, e impérios, o que Nietzsche bem decorou ao olhar para a história, dizer isso é uma espécie de eterno retorno. O tempo todo a coisa repete-se. Essa hostilidade está aí. Se a gente olhar para as relações mais básicas, vamos esquecer a história. Não, Ivo, nunca li um livro de história na minha vida. Péssimo para você, mas tudo bem. Nunca li um livro de história. Mas se você olhar para a sua casa, você vai encontrar essa hostilidade. Independente do modelo que você cria seus filhos, se tradicional, se sob a força do chicote, se no diálogo, você vai encontrar hostilidade. E, evidentemente, como eu acabei de dizer, o meio amplia. Uma casa muito violenta tende a produzir pessoas mais violentas. Uma casa dada ao diálogo tende a produzir pessoas que dialogam mais. Mas ela não tem, nem de um lado nem de outro, condições de determinar que ali, por causa daquele modelo educacional, não haverá hostilidade. Ela não tem. A hostilidade estará lá. A pobre da mãe ou do pai vai usar todas as suas técnicas para criar filhos menos hostis. E só vão conseguir isso mesmo, menos, mas não vão conseguir extinguir essa hostilidade. Então, se a gente observa a nossa relação familiar, a gente vai encontrar essa hostilidade. Se a gente observa a si mesmo, eu não conheço homem, no meu círculo de convivência, mais terapeutizado do que eu. Eu, particularmente, me sinto quase a calma em pessoa, até a segunda página. Tem hora que acabou-se tudo, tudo que eu construí desaba por uma idiotice. Está lá toda a minha hostilidade querendo matar as pessoas à minha volta. Especialmente os de casa. E quanto mais de perto, né, mais ódio a gente tem.
Está aí, está na gente. Está na gente. Então, é uma evidência. A questão é, como é que a gente percebe a origem disso? De onde é que vem essa hostilidade básica? Como é que ela se constituiu? Na clínica, quando a gente vai para o consultório e começa a escutar as pessoas e entender como é que funciona o psiquismo, a gente vai conseguir entender, por exemplo, que as hostilidades de um sujeito estão diretamente ligadas às relações dele com os pais, depois dos pais, o meio onde está inserido, depois do meio onde está inserido, com a própria imagem constituída nesse processo, e o tempo todo o sujeito estará em um conflito, seja consigo mesmo, como produto final, ou com uma destas partes do processo de desenvolvimento. Então a clínica é outro lugar de evidência de que a hostilidade está ali. E o mais engraçado é quando eu pego aquele paciente que está fazendo terapia porque ele acha chique. Tem esses pacientes. Semana passada tem um divã novo, lá na minha sala, quem foi por ali já deve ter visto. Aí ele olhou para o divã e disse, que chique. Meu sonho era deitar num divã desse jeito. Aí ele deitou, né? Aí disse, agora sim, agora eu sinto que estou fazendo terapia. Deitou no divã, pronto, está terapeutizado. O rapaz já está quase curado. Porque ele disse, não, eu estou vindo aqui porque todo mundo faz terapia mesmo, mas não tem problema não. Vamos ver se ele aguenta os próximos meses. Quando a hostilidade dele surgir. Inclusive comigo. Né? No processo de aquilo que era bom não ficou tão bom assim. A clínica revela. Mas a história e a clínica não estão levando em consideração aquilo que nós, pela fé, temos que levar. A história do Éden, ou o mito edênico. E o que será que o mito do Éden e essa evidência da hostilidade humana tem a nos dizer? Então, não poderíamos fazer a conclusão dessa primeira etapa sem voltar para Gênesis. Vamos lá. Em Gênesis, de novo. Quantos meses já? 6 meses já, em Gênesis. Desde junho. Mas vamos lá, aqui em Gênesis, para você perceber umas coisinhas interessantes a respeito dessa hostilidade. Vamos perceber o que está dito aqui no mito. A gente já sabe, se vocês estão realmente acompanhando, já sabem, que o capítulo 1 de Gênesis apresenta o quê? O 1. Quero ver. Quem está anotando na Bíblia, quem está copiando, não tem ninguém copiando, está vendo? Aí tem o Naldo. O capítulo 1, aparece algum conflito? Não. O capítulo 1 não aparece nenhum conflito. O capítulo 1 não aparece nenhum processo onde você percebe que o homem foi constituído de uma natureza fundamental, hostil. Tudo é perfeito. Não é à toa que ao fim de cada coisa da criação, qual é a expressão que surge? Depois que Deus cria uma coisa, ele vê que o quê? Que é bom. Bom, sob a própria linguagem de Deus, é Deus dizendo que é bom. Mas se é Deus dizendo que é bom, não é qualquer bom. Não é um bom mais ou menos. Não é o bom que a gente diz que é bom, que pode ser um pouquinho melhor, porque o nosso bom é sempre aquele que ainda pode ser um pouquinho melhor, não é bom. Não, bom de Deus não é aquele que ainda pode ser melhor. Então tudo é bom, inclusive quando Deus cria o homem, nessa estrutura que coloca homem e mulher como unidade. Deus criou o homem e mulher os criou. A gente já entendeu aqui repetidamente, quase como um mantra, que homem e mulher são constituições de uma unidade. Não é o macho como uma unidade e a fêmea como outra unidade, formando um par. Não, é uma unidade composta de macho e fêmea. O humano é essa relação. O humano não é o macho, o humano não é a fêmea. O humano é a relação. O humano é o posto no relacional. Portanto, não existe humano sem a relação. Não existe. Não existe o Ivo humano. Eu sou humano. Não existe. Eu sou humano em razão da minha mãe, do meu pai, das pessoas com quem convivo, de vocês. Nesta relação há o humano. Fora daí não há. Fora daí existe o bicho.
sem a consciência da relação. Relacionado, mas sem consciência. O humano é aquele sujeito que entende da relação. E essa relação dele é ampla. Ele tem a relação com a sua parte fundamental, ele tem a relação com a natureza, ele tem a relação com Deus. Tudo perfeito. Tudo perfeito. Aí no capítulo 2, começa uma história, para a gente entender mais ou menos, que essa relação é uma relação de completude. Que é quando quebra a história do homem e da mulher, como o homem vindo primeiro e a mulher vindo depois. O único jeito de salvar esse texto de um machismo é entendendo que essa relação macho e fêmea do capítulo 2 é só para remeter à ideia de complementariedade, e jamais de antes e depois, e jamais de primeiro e segundo, e jamais de o importante e o presente. Não faz sentido essa lógica que a teologia machista tentou impregnar na nossa cabeça, a mulher como uma coisa que veio como um presente para o homem. Não, pelo princípio da unidade, a mulher não está como secundária, ela está como igual. Mas esse igual pressupõe uma relação, e se pressupõe relação, pressupõe movimento, abertura, troca, um e outro. Esse é o que diz o capítulo 2. No entanto, quando chega, é tanto que no capítulo 2 a expressão máxima é: não é bom que o homem esteja só, para dizer que o que ele está chamando de unidade é um tipo de dependência ou interdependência. Não é bom que o humano, enquanto humano, se constitua de um sujeito só, porque não há humanidade num sujeito só. Está claro isso? Tem que estar. Para você dizer que é caminhante, tem que dizer isso. Não, você vai dizer que é outra coisa. Porque tem que entender, isso é básico, isso é um pilar da nossa fé. Um pilar. Aí, no capítulo 3, é que vem um processo simbólico interessante. E aí é onde está o segredo que a gente tem que entender para entender a hostilidade base da natureza humana. No capítulo 3, eles estão tudo lindos, numa harmonia interessante, aí surgem os personagens. E é interessante que a transição do 2 para o 3, é lógico que essa transição a gente sabe que ela foi constituída depois, não tem esses capítulos nos textos mais antigos. Mas essa divisão é interessante, porque o capítulo 2 termina no momento onde eles estão nus, sem se envergonharem, numa espécie de relação com a própria imagem perfeita. Qual é o símbolo mais adequado para relação com a própria imagem em perfeição do que eu estou me vendo e não tenho vergonha nenhuma disso, sem precisar de uma campanha de mobbing positiva para ver se você aceita seu corpo, como é hoje o século 21. Século 21, hoje você cria uma espécie de psicologia da afirmação para ver se você consegue afirmar seu corpo diante da diferença. Aí hoje você tem a obrigatoriedade de ter a modelo magrinha, a modelo gordinha, a modelo branca, a modelo negra, para ter as representações. Mas essa lógica ainda não é a lógica mais básica, é uma tentativa de dar rumo a essa diferença constituída na sociedade. Aqui é muito mais profundo. Aqui, de fato, não é nem do campo da identificação, não é nem do campo de eu estou me vendo, estou gordo, eu estou magro, estou isso ou aquilo. Não, eu estou me vendo numa espécie de integração comigo mesmo, que é como se eu não me visse. Porque tem uma coisa interessante na intimidade. A intimidade profunda é ao mesmo tempo desaparecimento da binariedade do outro. É como se não houvesse o outro. É como se uma gota voltasse ao oceano e não pudesse mais identificar. Unidade absoluta é uma mistura tão grande que você não consegue mais identificar onde começa um e termina o outro. É mais ou menos Jesus e o Pai. Como é que a gente sabe? Aí, a teologia da Trindade tentou construir um modelo para nos explicar, mas é falho. O fato é que dizer que ele é o Pai e o Pai é ele é um negócio tão confuso que só quem entende são eles mesmos. Porque são. A nós cabe o máximo fazer uma linguagem teológica para entender mais ou menos. É como o poeta Fernando Pessoa, ao se referir a Deus, ele disse: eu tenho um acordo tão íntimo com Ele, que a gente nem sequer pensa um no outro. Olha que maravilha. É tanta intimidade que eu não preciso ficar pensando nele. Do tipo nós, preocupado em bater o check-in em casa. Um marido bom é aquele marido que está preocupado em chegar na hora em casa para não irritar a mulher. É o princípio da não unidade isso. Ele já está preocupado de manter a unidade constituída.
não real. Porque se fosse real mesmo, essa preocupação não existia. Tanto faz onde é que você estava. Tanto faz o que você estava fazendo. O princípio da unidade não colocaria nenhum princípio de procura ou de pergunta. E era assim. Até que chega o capítulo 3. E no capítulo 3 acontecem umas coisas muito doidas. Porque a primeira coisa que aparece nesse mundo perfeito é uma serpente, que começa dizendo que era o mais astuto de todos os animais do campo que Yahvé Deus tinha feito. E ele bate um papo com a mulher. E aí é interessante, porque é o primeiro momento onde realmente há conversas separadas. Porque até então, o texto não tem um momento claro que havia mulher sem um homem, ou um homem sem a mulher. Porque eles estavam no princípio de unidade, então onde havia o homem, havia a mulher. Mas agora não. Agora tem um discurso onde um está falando com um, aparentemente sem o outro. Mas é só aparentemente, já expliquei isso para vocês também aqui. Quem está dizendo, ele explicou, e eu não lembro nada disso, você tem que acessar o nosso canal no YouTube. Só tem 142 inscritos, a última vez que eu vi. Eu tenho certeza que se você não tiver inscrito, você não receberá a bênção que o anjo do Senhor passará de hoje à noite para entregar para aqueles que estão inscritos no canal, certo? Exatamente. Por favor, agora já entrando no canal do YouTube e se inscrevendo, clicando no sininho para receber as atualizações. O canal está maravilhoso. Inclusive também tem no Twitter. No Twitter, Estação Fortaleza, não é isso, André? Caminho_for. Twitter também, muito bacana. Acompanhe por lá. E a gente já falou sobre isso antes. E aí, ele fala com a mulher. E aí olha o que ele diz. Vocês não podem comer de todas as árvores do jardim? Olha que pergunta interessante. Porque lá no capítulo anterior, Deus disse, de todas as árvores do jardim vocês podem comer. Percebam, a frase em Deus começa com uma positivação. E depois com uma organização. Mas, a da serpente começa com a negativação. Vocês não podem comer de todas as árvores do jardim? Isso faz toda a diferença, viu, meu amigo? Para quem conhece psicologia, sabe muito bem que quando você usa a palavra não, você está instituindo no psiquismo um problema de pulsão, de repetição. Para você entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer, sabe que é o sujeito mais tarado? É aquele que diz, não, eu não vou pecar, eu não vou pecar, eu não vou pecar. Olha o não aí. Onde houver mais não, tem mais taradice. Não vou comer, não vou comer, não vou comer, mais gordice. Quanto mais não tiver na cabeça, mais fixação e repetição você tem. É simples assim. Então o cara que mais nega é o cara que mais quer. E aí essa lógica do não aqui tem tudo a ver para aquilo que eu vou apontar. Não comereis de todas as árvores do jardim. A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, nele nem tocareis, sob pena de morte. Perceba, na hora que o texto diz isso, me parece que a mulher ainda está num campo de certa organização psíquica, quase que tranquila. Dá uma sensação no texto de que, não, estou de boa. A gente pode, você está enganado. O seu não aí, esse seu incentivo ainda está blindado aqui. Porém, já deu uma pancada no negócio. Aí ele pega e diz, mas a serpente vai dizer à mulher, não morrereis. Aí aquilo que estava num plano de harmonia, começa a ter uma gotinha de, será que não? Será que realmente tem alguma coisa que não é verdade? Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como os deuses, versados no bem e no mal. Essa frase é interessante, porque muito provavelmente a mulher não fazia a menor noção do que diacho era bem e mal.
E aí vem uma expressão interessante: no dia que vocês comerem, vossos olhos se abrirão para conhecerem uma coisa que você não faz ideia do que seja. O bem e o mal. O bem e o mal. Aí vem a frase, segredo da história. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite. A gente poderia traduzir o seguinte: a mulher viu que a árvore era dotada de algo que estimulava o seu desejo. E formosa à vista. E é interessante que a mulher viu, né? Tipo assim, ela não tinha visto antes, não. Passou cega durante, né, esse tempo todinho. Olha a árvore do meio, nem estou olhando. Tipo os crentes que não querem pecar, né? Não vou abrir, não vou acessar, não vou. Não vou pecar, não entra nesse lugar, não entra. Depois está lá, meu Deus, me perdoa, batendo no rosto, entrando no ciclo de penitência, passando 2 dias mal, depois louvando a Deus, sendo uma pessoa mais santa do mundo, dizendo: ó Deus, obrigado, porque Tu és o homem que preenche a minha vida. Logo depois começa: eu não vou, pecou de novo. E essa palhaçada vocês conhecem desde o começo, que vocês já praticaram muito. Do não vou pecar, não vou pecar. E até hoje andam por aí assim. Quer dizer, hoje alguns não, porque hoje conseguiram ir para o outro extremo. Nem pecado existe mais. Foi para outro lugar. Aí, mas observe, essa mulher via. Era tranquilo esse lugar. Aí agora não, agora ela passa a ver. Eu quero que vocês observem, porque isso é muito importante. A mulher não era cega. A árvore não estava oculta, não estava escondida, não estava num cantinho, coberta. Estava lá, bem no meio. E até então, ela se relacionava com essa coisa que estava no meio, aparentemente muito bem. Mas aí o texto diz que ela viu. Bom, ela via antes e ela viu depois. Há uma pequena distinção aí desse ver. E nós vamos já fechar com essa compreensão. E aí, ela vê que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Discernimento de quê? O que essa mulher queria como discernimento? Uma pessoa que estava em plena harmonia com tudo. Queria discernimento. De quê? Do que ela não sabia. Ou seja, da possibilidade de haver uma coisa que ela não sabia. Aí ela tomou do fruto e comeu. Aí vem a parte interessante. Para você ver que não há mulher sem um homem. Ela tomou do fruto e comeu, e deu imediatamente ao seu marido, que com ela estava. E ele comeu. Aí tem uns crentes besta, que acha que Adão é o coitado inocente, que estava saltitando no jardim com os leões. Aí vem a maldita mulher, dos fundos dos infernos, atrapalhar a vida do coitado do homem, lhe oferecendo um fruto que o coitado, com uma branca de neve, comeu sem saber e caiu. Porque afinal de contas é a mulher sempre o problema do homem. É a mulher com a roupa que ela veste, com a palavra que ela usa, é a mulher. A mulher é o problema. Olha, que se as mulheres fossem decentes, o homem não pecava, porque o bicho santo é homem. É um bicho muito... Então, essa coisa... Então, aí a mulher... Aí a pessoa esqueceu que, na verdade, Adão, muito pior do que a versão mulher da história, a versão homem da história aqui, tem um elemento muito terrível. Porque é o sujeito que está participando de tudo, calado. Porque ele está participando de tudo. Ele estava com ela o tempo todo. E calado. Sabe, quase aquele jeito assim: não, mas quem roubou foi ele. Eu estava junto, mas eu não peguei nada. Eu juro que eu não peguei nada. Olha as câmeras.
Não fui eu que estava com a arma na mão. Não foi eu isso, não foi isso. Trocou. Bom, os bens foram divididos, mas como não fui eu que peguei na arma, como não foi eu que existe. Isso é o tipo de bandido mais sem futuro que existe. Porque não tem a menor diferença, mas ele está tentando escapar pela covardia de não discursar aquilo que o outro está discursando por ele. De maneira que quando a coisa pega para capar, o que a versão homem diz da história? Não, eu não tenho nada a ver com isso. A mulher que o Senhor me deu. Eu bem que estava quieto, saltitando com os leões. O Senhor foi inventar dizendo que eu estava com necessidade? Não tinha necessidade nenhuma. O Senhor inventou, não sei de onde eu tirou essa ideia, que eu estava com necessidade. Eu me bastava, eu nem precisava de nada. Então o problema é teu. Pensa no rapazinho mentiroso. Mas o fato é que ele comeu, que estava com ela, e abriram-se os olhos dos dois. E olha que interessante, abriram-se os olhos. Perceba que o tempo todo o verbo que está permeando essa história é o ver. Ela viu a árvore, como se ela não tivesse visto antes, mas aí dá um destaque para ela ver. Depois disso, quando eles comeram, abriram-se os olhos. E olha o detalhe, eles perceberam, ouviram que estavam nus. E eles estavam cegos para isso? Não, eles também, assim como eles já tinham visto a árvore, eles também sabiam que estavam nus. Mas agora o ver ganha toda uma outra dimensão. E aí, a partir deste novo olhar, começa a história humana. A partir desse novo olhar, começa o homem cingindo roupas para si, o homem fingindo que não teve culpa, o homem jogando para o outro a culpa que lhe cabia, as organizações sociais, a sua fuga de Deus e, consequentemente, a sua busca por Deus. Toda a história humana começa daí, começa desse olhar diferenciado. Aí, se a gente volta lá para João, que a gente leu aqui, o que foi que a gente leu na carta de João, no capítulo 1? Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Dos olhos. Qual é o problema dessa história do Éden? E qual é a origem da hostilidade básica da natureza humana? O desejo. Onde é que tudo começa? No desejo. O desejo é a origem da nossa hostilidade. Eva olhou e desejou. Ela era apetitosa, desejável. O desejo é a origem da hostilidade. No entanto, preste bem atenção. Para que eu possa desejar uma coisa, eu tenho que ter falta. Porque eu não posso desejar o que não me falta. O que não me falta não é alvo do meu desejo. E para que eu perceba que eu tenho falta, eu tenho que estar num campo de finitude, de algo que não tem o todo, de algo que não é o todo, de algo que não está na relação com o todo. Então, antes do desejo, o que tem na base dele é a finitude humana. O fato de nós sermos finitos, ou seja, de nós não sermos o todo, é a origem do desejo. Porque se o desejo é a falta, a condição de sermos finitos, portanto não o todo, é a origem desse desejo. Porque na compreensão de que não somos o todo, então há a falta. E aí eu desejo. Só que, avançando mais a reflexão, quem é que me informa que eu sou finito? É a minha razão. É a minha razão. Então, a racionalidade humana,
a condição de pensar do homem faz ele se lançar para a condição de ser finito, que o lança na condição do desejo. De maneira que a origem da hostilidade, que é o desejo, depende da finitude, que depende da consciência humana dessa finitude. Pensar produz a consciência da finitude, que produz o desejo, que produz a hostilidade. No entanto, Adão, no paraíso, não pensava, não? Quer dizer que só depois que eles pecaram que passaram a pensar? O pensamento foi uma coisa pós-queda? É fruto da queda o pensamento? Será que Adão no paraíso não era um ser racional? Não era um ser pensante? Claro que era, tanto que era que no capítulo 1, logo depois que Deus cria o homem e a mulher, o texto vem dizendo: e vocês vão trabalhar, vão controlar o mundo, vão dar nome para os bichos, vão reinar sobre a terra, algo típico de um ser racional, porque vocês são como nós, vocês são como nós. Então, se o homem era racional e não tinha a hostilidade, o que faz então a hostilidade dele remeter à finitude, remeter ao desejo e dar origem a toda a hostilidade? Se a gente volta de novo para Gênesis, a gente vai encontrar uma coisa muito interessante. No capítulo 3, no verso 8, diz o texto que eles ouviram o passo de Yahvé Deus que passeava no jardim à brisa do dia. Eles ouviram. Qual era o verbo que a gente vinha lendo o tempo todo aqui? Vendo. E olha o verbo que aparece agora. Eles ouviram. Por quê? Eles não estavam mais vendo. Quem que eles não estavam vendo? Porque ele perceba, eles estavam vendo tanto que eles viram a própria nudez, estavam vendo tanto que viram a finitude, estavam vendo tanto que perceberam que a árvore era apetitosa aos desejos, estavam vendo tanto que viram até o que não existia, que a árvore podia dar a eles uma coisa que eles não tinham, estavam vendo tanto que inaugurou neles uma pulsão infinita por uma coisa que não se tem. Eles só não estavam vendo mais uma coisa que eles viam sempre: a Deus. Então, qual é a origem da hostilidade humana? Qual é a origem de toda essa hostilidade? Um desvio de olhar. Nós somos frutos de um desvio de olhar. Nós somos fruto de um pequeno lapso, de um breve momento, onde os homens tiraram os olhos de Deus. É como se diante daquela árvore que eu via todo dia, mas eu via como? Eu via com Deus do meu lado. A árvore, eu e Deus, éramos uma coisa só. E quando eu olhava para o todo. Eu olhava porque eu era junto com a mulher, que nós éramos juntos com a natureza, que a natureza era junto com aquela árvore do meio do jardim, que aquela árvore do meu jardim era junto com o Deus, e Deus estava em tudo, e eu via Deus em tudo. Mas por um momento, eu deixei de olhar para Deus e olhei para a árvore, por causa de um não. Não ouvistes? Não é assim? Aquele não que inaugura a proibição, que inaugura o corte, que inaugura o impedimento,
que inaugura o tem uma mentira aí. Esse não desviou o meu olhar do todo e me colocou na parte. E todas as vezes que eu saio do todo para a parte, eu instalo em mim um processo pulsional infinito de buscar dar conta do que eu perdi, que era o todo. Porque depois que eu olho a parte e volto a olhar para o todo, nunca mais o mesmo. Sabe? Aquela sensação de que você percebe que tem uma coisa num canto que você não notava e depois você não consegue mais tirar da cabeça, que ele fica ali martelando, enquanto você não vai lá mexer, porque você está vendo, você não via, tipo aquela barata em casa, que enquanto você não via, ela estava integrada no ambiente, feliz, até um dia de você ver, passa a perceber que a única coisa que você enxerga é a barata, acabou, você não enxerga mais nada no mundo, inclusive você não enxerga que tem um muro de 2 metros que você pulou por ele, não, nada mais existe, só existe a barata. É como se da compreensão da totalidade você focasse na coisa, e esse desvio de olhar da fonte da totalidade produziu um olhar sobre si, e quando eu olho para mim, que é o si mesmo de Jesus, um olhar sobre si, eu já não enxergo mais o eu e ele, já não tem mais humanidade, existe o homem, existe a mulher, não existe mais o homem e a natureza, existe a serpente, foi a culpada, a natureza é que não presta, e nem existe mais nós e tu, ó Deus, porque a gente se esconde quando te escuta. Tudo é fruto de um desvio de olhar, e o mundo é fruto desse desvio, porque o verso 16 diz: tudo que há no mundo. O texto não deixa brecha, é tudo que há no mundo, tudo que vocês, humanidade, construíram, é desejo da carne, é fruto dessa pulsão interminável de vocês, de dar conta desse buraco que vocês instalaram dentro de vocês, quando desviaram o olhar, por causa da concupiscência dos olhos, porque os olhos passou a desejar a parte, e não mais o todo, e depois isso virou a soberba da vida. Essa é a causa da nossa hostilidade básica. Mas sabe o que é fantástico? É lembrar qual é a fonte da salvação. Isaías 45. O capítulo 45 de Isaías é tremendo. Eu vou ler algumas partes dele para você sentir o peso desse texto. Verso 5. Eu sou Yahvé, e não há nenhum outro. Fora de mim não há Deus. Perceba a força da totalidade. Perceba que Deus não está deixando brecha para tem eu e alguma coisa, tem eu e mais um, tem eu e o diabo, tem eu e outros deuses, tem eu e o homem. Não, eu sou Yahvé e não há nenhum outro. Fora de mim não há Deus. Embora não me conheças, porque você perdeu o olhar sobre mim, eu te cinjo, a fim de que saiba desde o nascente do sol até o poente, que fora de mim não há ninguém. Perceba só, fora de mim não há ninguém. E lembre lá do Éden, no dia que você comer, você vai conhecer. Mas se eu já conheço tudo, porque se eu conheço aquele que é a fonte de tudo, eu conheço tudo. Olha qual foi a mentira do Éden. Era que ao perceber a minha finitude, quando eu percebia ela, olhando para Deus, não era um problema, porque eu sabia que eu era finito, mas eu era uma parte do grande todo. Então eu, como parte do grande todo, sou o todo, sou o divino, sou o próprio Deus. Mas na hora que eu deixo de olhar para isso, e olho para a árvore, e olho para mim, e inauguro uma cisão, surge em mim uma necessidade de ser alguma coisa, porque eu percebo que eu não sou mais.
Eu percebo que não há mais em mim totalidade. E aí, o sujeito já sabia que não tinha nada fora. Não tinha nada fora. Por isso que eu disse logo no comecinho, quando eu voltei para cá, quem está fora, não é o caso das minhas mulheres ali, está no diabo. O que é o diabo? O diabo é a negação de Deus. E como não há fora, é uma lógica conceitual de dizer o nada. Aí observe, fora de mim não há nada. Eu sou Yahvé e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, asseguro o bem-estar e crio a desgraça. Eu sou, eu faço tudo. E se vocês me conhecem, Adão e Eva, vocês já conheciam o bem e o mal. Vocês sabiam todas as coisas, era só olhar para mim, como já estavam olhando. Que loucura foi essa de achar que deixando de olhar para mim iam ver alguma coisa a mais? Não, a única coisa que vocês teriam a mais era o desejo de ter o que não poderiam ter mais, porque perderam. Aí veja só, verso 8: gotejai, ó céus, lá do alto, derrame as nuvens a justiça, abram-se a terra e produza a salvação, ao mesmo tempo, faça a terra brotar a justiça. Eu, Yahvé, criei isto. Ai daquele que contende com o que modelou. Olha só, vaso entre os vasos de terra. Por acaso dirá a argila aquele que a molda: que está fazendo? A tua obra não tem mãos. Ai daquele que diz a um pai: por que geras? E a mulher: por que dás à luz? Que foi justamente o que os homens fizeram quando, ao tirar os olhos de Deus, perguntaram: é por quê? E como assim por quê? A própria pergunta do porquê inaugura que você deixou de olhar. Olhar para o todo e está olhando para a parte. E como a parte não tem significado em si, precisa de um porquê. Ela ficou confusa agora. Ela agora não faz mais sentido. Então eu tenho que perguntar por quê. A pergunta de porquê é a prova de que nós somos distantes de Deus. É por isso que perguntamos. É por isso que invocamos. É por isso que estamos aqui. Porque estamos separados. Assim diz Yahvé, o Santo de Israel, seu Criador: pedem-me sinais a respeito dos meus filhos, querem dar-me ordens a respeito da obra das minhas mãos. Ora, fui eu que fiz a terra e criei o homem sobre ela. Foram as minhas mãos que estenderam os céus. Eu é que dei ordens a todo o seu exército. Verso 18: com efeito, assim diz Yahvé, o Criador dos céus: Ele é Deus, o que modelou a terra e fez. Ele a estabeleceu, não a criou como um deserto, antes modelou para ser habitada. Eu sou Yahvé, não há nenhum outro. Não falei em segredo, em recanto obscuro da terra. Olha aí, eu não falei em segredo, Adão e Eva. Não tinha nada oculto, vocês estavam vendo tudo. Eu não disse à descendência de Jacó: procurai-me no caos. Eu sou Yahvé, que proclama a justiça, que revela o que é reto. Reuni-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós os que escapastes às nações. Não tem conhecimento os que carregam seus ídolos de madeira, os que dirigem as suas súplicas a um Deus que não pode salvar. Anunciai, trazei vossas provas, sim, tomem conselho entre si. Quem proclamou isso desde os tempos antigos? Quem anunciou desde há muito tempo? Não fui eu, Yahvé? Não há outro Deus fora de mim, Deus justo e Salvador, não existe a não ser eu. Aí vem a frase: entendido isto, se você entendeu isto, olhem para mim. O que diz aí o texto? Olhem para mim e sereis salvos. Qual foi a razão da sua desgraça? Um desvio de olhar. Qual é a solução para a sua vida? Um retorno a olhar para o lugar que tem que se olhar. Um retirar de si mesmo para Deus. Um retirar das partes para o todo. Olhai para mim e sereis salvos. Todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro.
olhai para mim e sereis salvos. O que foi o pecado original? Um desvio de olhar. Qual é o seu grande pecado? Você não olha, porque você só olha para você, porque você só olha para a sua própria vaidade, para o seu próprio orgulho, para o seu próprio desejo, para o seu próprio umbigo, para os seus próprios interesses. Porque você é mau, porque você insiste em olhar só para este lugar, onde você reina, onde supostamente você reina. Qual é o problema do mundo? É que a gente não olha. A gente não olha. Não olha para onde tem que olhar. Porque se a gente olhasse para o Senhor, nós seríamos salvos. Porque durante toda a história da humanidade, o Senhor veio tentar nos salvar dizendo: olhem. Como é que foi lá no Egito? Como é que foi quando Israel saiu do Egito? Como é que foi Israel no deserto? Ele levantou uma serpente e disse: se vocês olharem para ela, serão salvos da picada, do veneno. Uma serpente de bronze no meio do deserto, para que as pessoas olhassem para ela, para serem salvas. Em João capítulo 3, 14 e 15 diz que assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem foi levantado, para que quem olhasse para ele, fosse salvo. Em João 6,40 diz que aquele que vê o Filho do Homem e nele crê, tem a vida eterna. E em Hebreus capítulo 12, tem a frase: olhai para o autor e consumador de todas as coisas, e sereis salvos. Ontem, num grupo de pastores que insistiram que eu participasse, eu não queria, mas um amigo meu insistiu que eu participasse. Eu fui participar desse grupo. Quando eu entrei, meu coração chorou, por perceber o que já sabia, o quanto os evangélicos estão perdidos, quanto os evangélicos perderam muito o olhar de Deus e para Deus. Aí eu ia sair do grupo, mas um amigo meu, eu falei com ele no privado, ele disse: não, por favor, fique. Eu disse: tá, eu vou ficar, mas eu vou entrar nessa discussão aí. Eles estavam discutindo política, teoria de gênero. Era a discussão no grupo de pastores, era ideologia de gênero nas escolas, que os pastores tinham que combater, porque o diabo estava querendo, com o marxismo cultural, roubar a alma das nossas crianças. Porque o Bolsonaro é um enviado de Deus, porque ele está combatendo todas essas viadagens que há no mundo. Porque não sei o que, era só isso, o grupo. Aí eu disse: eu não sou um pastor evangélico e estou nesse grupo para dizer uma coisa a vocês, pastores: parem de olhar para o Bolsonaro, parem de olhar para o Lula, parem de olhar para o Karl Marx, parem de olhar para Messi. Enquanto vocês estiverem olhando para essas pessoas, vocês estão desejando a árvore do conhecimento, apetitosa, que é o poder, que é a disputa, que é a vitória sobre o outro, que é a minha ideia melhor que a sua. E olhem de novo para Jesus. Porque se vocês olharem para Jesus e encarnarem o que Ele é, aí vocês não vão mais ter que se preocupar nem com marxismo cultural, nem com cristianismo cultural, porque vocês estarão salvos e salvando o mundo, como sal da terra e luz do mundo. Eu não tenho tempo para olhar para o que vocês olham, porque os meus olhos estão postos no Senhor, e
que o meu desejo não é por uma árvore no meio do jardim. O meu desejo nem é pelo jardim. O meu desejo não é por coisa alguma, a não ser manter os meus olhos nos olhos dele. Porque nos olhos dele eu vejo todas as coisas, eu conheço todas as coisas e eu tenho todas as coisas. Se vocês querem ser salvos e se libertarem dessas miudezas onde vocês estão inseridos, com suas pobrezas em discursos e conflitos, o único jeito é olhar de novo para Jesus. Mas olhar mesmo. Não é o Jesus da pregação do pregador. É o Jesus que virou gente. É o Jesus que andou e viveu entre nós, que foi erguido e disse: quem olhar para mim será salvo. Que Jesus seja o centro, que Jesus seja a visão, que Jesus seja o todo em meu ser, que Jesus volte de novo à centralidade dos nossos desejos, à centralidade das nossas emoções, à centralidade do nosso pensamento. Que Jesus volte a ser tudo em todos. E qual é a prova, Ivo, que eu sei que Jesus voltou a ser tudo em todos? Você não vai ter mais vergonha de você. Você não vai mais culpar os outros. Você não vai olhar mais as coisas com base sexista. Você não vai mais querer o mal do outro. Você não vai disputar poder. Você não vai entrar em guerras, quaisquer que sejam elas. Porque quem tem os olhos em Jesus já está na eternidade. E o mundo com a sua concupiscência já não faz mais sentido para nós. Vamos ficar de pé. E eu quero convidar você a se converter a Jesus